Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Campos, de Língua Portuguesa, e estou aqui para darmos início ao nosso estudo de pronomes. Os pronomes pertencem a uma das 10 classes gramaticais ou classes de palavras da língua portuguesa. Classes gramaticais? Classes de palavras? Como assim, professora? É isso mesmo. Na língua portuguesa, nós temos 10 grupos. E as palavras são inseridas nesses grupos de acordo com a função que cada uma desempenha. Por exemplo, as palavras na língua portuguesa que representam os nomes, que dão nome aos seres, elas vão para o grupo dos substantivos. As palavras que qualificam, que caracterizam, a fim de transmitir uma impressão sobre um determinado ser, elas vão para o grupo dos adjetivos. Então, por isso que nós chamamos de 10 classes gramaticais ou 10 classes de palavras, tá? Dessas 10 classes, me acompanhem, por favor, na tela. Dessas 10 classes gramaticais ou classes de palavras, nós temos 6 variáveis e 4 invariáveis. Como assim, professora? Classe variável? Classe invariável? É isso mesmo. Classe variável é aquela classe que vai nos apresentar palavras que poderão sofrer algum tipo de flexão. Flexão de gênero, de número, de tempo, ou seja, ora a palavra se apresenta no gênero masculino, ora ela se apresenta no gênero feminino, ora no singular, ora no plural. E os grupos invariáveis apresentam palavras que não podem sofrer nenhuma flexão. Elas não sofrem flexão de gênero, masculino e feminino, de número singular e plural, de tempo presente, pretérito, futuro, entre outras flexões. São palavras que não podem mudar, tá? Não sofrem nenhum tipo de flexão. Pronome, ele está bem aqui, ó. É classe variável. Então, pronome é classe variável. O pronome, ele está diretamente ligado ao grupo, à classe dos substantivos, tá? O pronome, ele cumpre com a função de substituir um substantivo ou acompanhar esse substantivo. Ao substituir esse substantivo, o pronome vai funcionar como elemento de coesão. Elemento de coesão, professora, como assim? Sim, como elemento de coesão. Em um texto, os pronomes poderão fazer a retomada de palavras, expressões e até mesmo de ideias. Ao fazer essas retomadas, os pronomes vão substituir esses termos, a fim de evitar a repetição de cada um deles. Ao fazer isso, o que vai acontecer com o nosso texto? Ele vai se tornar um texto mais enxuto, porque não haverá repetição de tantas palavras, expressões e ideias. Ele se tornará um texto mais enxuto, a leitura mais dinâmica e mais agradável. Vamos a um exemplo dos pronomes funcionando como elementos de coesão. Me acompanhe na tela. Olha só, aqui nós temos um texto e esse texto vai exemplificar bem isso que a prof acabou de falar. Então vamos lá, farei a leitura. Para os diretores, a situação parecia sob controle. A fim de resolvê-la em definitivo, seria necessário que eles tivessem uma atuação mais enérgica. Observe que nós temos aqui diretores, que é um substantivo, e temos também situação, que é outro substantivo. Professora, diretores é substantivo? É sim, pois nomeia um grupo de profissionais que exercem, não é, que ocupam um determinado cargo, o cargo de direção. Situação é um substantivo porque dá nome a uma circunstância, tá? Uma situação é uma circunstância. E aqui nós temos o lá e aqui nós temos o eles. Ao fazermos a leitura, fica claro que esse lá está substituindo o substantivo situação. Vejamos, para os diretores, a situação parecia sob controle. A fim de resolvê-la o quê? A situação. Em definitivo, seria necessário que eles quem? Os diretores.
Observem que o lá, que é um pronome pessoal oblíquo, está retomando, né, o substantivo situação e o eles retoma o substantivo diretores. Aqui nesse texto, os pronomes estão substituindo substantivos, diretores e situação, e estão funcionando como elementos de coesão. Vamos agora entender como que o pronome pode funcionar a partir do momento que ele acompanha um substantivo, tá? Nós já vimos aqui o pronome substituindo. Agora, como que seria esse pronome acompanhando? Vou passar a tela aqui. Olha só. Nós temos aqui: a casa não é minha casa. Aqui nós temos o pronome minha. O pronome minha é um pronome possessivo, porque ele vai indicar que a casa pertence a uma das pessoas do discurso. Nós vamos falar sobre as pessoas do discurso. Então, minha é um pronome possessivo. Aqui embaixo nós temos outro pronome possessivo, sua. Quando nós fazemos a leitura, a casa não é minha o quê? Casa. Observem que eu coloquei o símbolo aqui, ó, para mostrar que quando eu digo a casa não é minha o quê? Casa. Só que para não repetir o substantivo casa, eu usei o pronome que substitui o casa. Olha só, a casa não é minha. Não é minha o quê, gente? Não é minha casa. A casa não é minha. Então, eu usei o pronome a fim de, né, retomar o elemento casa sem ter que repeti-lo no texto. O mesmo não vai ocorrer com o exemplo abaixo. Nós temos aqui, ó, no exemplo aqui, nesse aqui acima, que eu acabei de ler, o pronome funcionando como elemento de coesão, porque ele retoma a palavra casa. Observe que a palavra casa não está aqui no texto. Eu coloquei esse símbolo aqui para fazer a retirada da palavra. O mesmo não acontece com o exemplo de baixo. Nós temos: sua casa não é minha. Sua o quê? Casa. Observe que a palavra casa está aqui no texto, não é? Próxima aqui ao pronome sua. Sua casa. Diferente do primeiro exemplo, em que casa não aparecia, ok? Então, casa só apareceu uma vez. Depois eu utilizei o pronome justamente para que casa não aparecesse novamente. Agora aqui não. Aqui, ó, o pronome ele acompanha sua casa. A casa está presente aqui, não é? E está ao lado aqui do pronome. O pronome está acompanhando o substantivo casa. Quando isso acontece, nós temos um pronome que nós vamos chamar de pronome adjetivo. E quando ele substitui, que ele funciona como elemento de coesão, ele vai funcionar como um pronome substantivo. Como assim, professora? Pronome substantivo e pronome adjetivo. Bem, vocês entenderam que o pronome ele pode tanto acompanhar um substantivo, como ele também pode substituir, tá? Ao substituir, ele vai funcionar como elemento de coesão, ok? E o pronome, quando ele acompanha, ele vai ter valor, tá, de um adjetivo. Professora, o pronome que acompanha adjetivo? Não, não é nada disso. Acontece o seguinte, eu vou escrever aqui e vocês vão me acompanhar. O pronome que acompanha um substantivo, ele será chamado de pronome adjetivo. Ele não é um adjetivo, porque ele não vai qualificar o substantivo, transmitir uma impressão sobre esse ser, tá? Ele só é chamado de pronome adjetivo porque, assim como os adjetivos, né, eles também acompanham substantivos e modificam o substantivo de alguma forma, tá? Quando eu falo assim, minha casa, a casa pertence a mim. Ele está modificando o sentido do substantivo porque ele está indicando posse. Ele está indicando que se tem um substantivo casa, mas que esse substantivo pertence a alguém. Não é só uma casa, mas uma casa pertencente a alguém. Então, ele modifica o substantivo de alguma forma, porque não é simplesmente uma casa, mas uma casa pertencente a alguém, tá?
Então, por isso que ele é chamado de pronome adjetivo, porque ele vai acompanhar. Aí, para ficar mais fácil, você vai gravar assim: pronome adjetivo é pronome que acompanha. E pronome substantivo é o pronome que vai funcionar como elemento de coesão, é um pronome que vai substituir o substantivo. Então, pronome adjetivo é pronome que acompanha o substantivo, tá? Modificando de alguma forma o sentido desse substantivo. Pronome substantivo é o pronome que funciona como elemento de coesão, ou seja, é o pronome, tá? Que vai fazer a retomada de substantivos, né? De expressões, até mesmo de orações dentro de um texto, ok? Me acompanhe aqui. Hoje nós começaremos nosso estudo pelos pronomes pessoais do caso reto. Por que eles são chamados de pronomes pessoais? Porque eles indicam as pessoas do discurso. Então, nós temos aqui, olha só. Nós temos a primeira pessoa representada pelo eu, a segunda pessoa pelo tu e a terceira pessoa pelo ele, tá? Aí temos ainda a primeira do plural, representada pelo nós, a segunda pelo vós e a terceira eles ou elas, ok? Eles se chamam pessoais porque eles indicam exatamente essas pessoas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que participam do processo de comunicação, de um ato de comunicação. São as pessoas que estão, né, interagindo. Olha só. Vou falar de algumas particularidades dos pronomes pessoais do caso reto. Então, já vimos aí que eles se chamam pessoais porque eles indicam as pessoas do discurso. A primeira pessoa do discurso, representada pelo eu, é sempre o emissor da mensagem. Sempre o emissor da mensagem. A segunda pessoa é o receptor da mensagem. Como assim, professor? Emissor, receptor? É isso mesmo. Emissor é aquele que chega falando. Receptor é aquele que está ouvindo, é o ouvinte, né, da mensagem. Vamos aqui na prática, vamos dar um exemplo aqui prático. Eu, professora Carla, estou falando com você que está aí do outro lado, ou com vocês, tá? Sobre o conteúdo de pronomes. Eu, professora Carla, cheguei falando, emitindo a mensagem, tá? Eu represento a primeira pessoa. Você ou vocês que estão aí do outro lado, representam a segunda pessoa. E o que seria a terceira pessoa? O assunto. A terceira pessoa não é necessariamente uma pessoa, um indivíduo, um ser humano. A terceira pessoa representa o assunto sobre o qual nós estamos falando. Então, eu, professora Carla, primeira pessoa. Você que está aí do outro lado, segunda pessoa, tá? Que é o receptor, estamos falando sobre um determinado assunto. Qual é esse assunto? Língua portuguesa com foco em pronome pessoal do caso reto, ok? Então, a terceira pessoa representa o assunto sobre o qual nós falamos. Podemos falar de um conteúdo, ok? Podemos falar de uma pessoa, tá? Ao falarmos de uma pessoa, se torna o assunto, tá? Se torna a terceira pessoa. Vamos continuar. Os pronomes pessoais do caso reto possuem algumas peculiaridades, algumas, particularidades. Então, vamos lá, vamos estudar essas particularidades. Nós temos aqui o pronome tu, que é de segunda pessoa. Vou colocar aqui do lado o pronome você. Lembrando que o pronome você é um pronome de tratamento, ele não é um pronome pessoal do caso reto. Ok? Todo pronome de tratamento é de terceira pessoa, então você é considerado um pronome de terceira pessoa. Tanto é que o verbo que o acompanha é sempre um verbo de terceira pessoa. Você diz para o seu interlocutor, para a pessoa com quem você está conversando, para o seu receptor, aquele que representa a segunda pessoa. Você vai dizer para ele: você falou com a sua mãe a respeito disso ou daquilo? Você falou e não você falaste. Por que você vai usar o verbo falou, que está na terceira pessoa, com você? Porque você é um pronome de tratamento e todo pronome de tratamento é de terceira pessoa.
Professora, mas eu posso usar o você para me referir à segunda pessoa? Pode sim, mas ele é de tratamento, ok? O que acontece? No nosso país, ainda é utilizado o tu? Sim, é utilizado sim. Nós, na nossa região, na região centro-oeste, utilizamos o você. Isso não quer dizer que não poderíamos utilizar o tu. Em algumas regiões do país ainda se usa o tu. Então, em algumas regiões usa-se o tu, em outras regiões usa-se o você. E em algumas outras regiões há uma flutuação. O que é isso? Não é? Ora se usa o tu, ora se usa o você. Existe uma flutuação do uso desses pronomes, tá? Então, olha só. Eu posso usar o tu, professora? Pode. Só que ao utilizar o tu, você vai ter que utilizar com o verbo na segunda pessoa. Tu falaste? Tu falas? Por quê? Porque ele é de segunda pessoa. Então, na norma padrão, na norma culta, se faz necessário o emprego do tu com o verbo na segunda. É claro que utilizar o tu com o verbo de terceira, né, é comum numa linguagem coloquial, popular, né, naquele momento de interação, né, na fala, em que você está com pessoas que você tem uma certa intimidade. Então, é muito comum o uso do tu, né, com o verbo da terceira pessoa numa situação de coloquialidade, né, numa situação informal. Mas numa situação formal ou na escrita, você não deve utilizar o tu com o verbo de terceira pessoa. Pode-se utilizar o você? Claro que pode. Utilizamos na nossa região, pode sim ser utilizado, ok? Mas ele é de tratamento. Com relação aqui ao vós. Vejamos. No lugar do vós, nós estamos utilizando o você. Olha o que a prof disse. No lugar do vós, estamos utilizando você. Ou seja, não utilizamos mais o vós. Gente, o vós é de uso raríssimo. Está em desuso na fala, tá? Ele é empregado só em situações muito solenes, tá? Como na escrita em textos religiosos, tá? Em alguns textos jurídicos muito formais, tá? Mas ele já está em desuso na fala. Então, no lugar do vós, usaremos o vocês, ok? Lembrando que é de tratamento e como é de segunda pessoa do plural, deve ser usado com o verbo no plural. Temos também aqui uma particularidade com relação ao pronome nós. O pronome nós, ele vem sendo substituído cada vez mais pela expressão agente. A expressão agente é formada de... A expressão agente é formada de um substantivo e de um artigo. Então, nós temos aqui, ó, a professora não está falando do agente junto, que é aquele agente de trânsito, agente policial. Ela está falando da expressão agente separada. Essa expressão aqui, ela é formada pelo artigo definido a e pelo substantivo gente, tá? O pronome nós é muito utilizado e deve ser utilizado, gente, tá? Ele, muitas das vezes, é substituído por essa expressão. Essa expressão virou pronome pessoal do caso reto? Não, tá? Alguns autores falam, né, que o agente vem se firmando aí, querendo se tornar um pronome pessoal do caso reto, mas ainda não se tornou, ok? Mas o agente tem valor do pronome pessoal do caso reto? Sim, ele tem valor de nós, ele tem valor desse pronome, mas ele não é, tá? Essa expressão não é um pronome, ok? Posso utilizar o agente, professora? Pode sim, mas desde que você utilize com o verbo no singular, na terceira pessoa do singular. A gente falou, a gente comeu. Observem que o a, que determina esse substantivo, é um artigo no singular. E gente está no singular. A expressão passa ideias de pluralidade, não é? De nós, de muitos. Só que a palavra em si, o substantivo, se encontra no singular. Olha só. Ele está no singular. Então, deve ser utilizado com o verbo no singular, tá? Nada de a gente fomos, a gente comemos, de jeito nenhum.
E o nós tem que ser utilizado, observem que ele é de primeira pessoa do plural, tem que ser utilizado com o verbo no plural. Nós falamos, nós comemos, nós passeamos, nada de nós comeu, nós bebeu, nós falou, tá? De forma alguma. Então, esse é o nosso estudo de pronomes pessoais do caso reto, tá? Eu vou dar mais um exemplo do pronome funcionando como elemento de coesão. Nós vamos ler mais um textinho, tá? E esse textinho representa aí, né, uma anedota. Me acompanha aqui na telinha. Prof, o que é uma anedota? A anedota é um texto curto que tem por objetivo divertir. A anedota consiste numa piadinha, ok? Então vamos lá. O Juninho é muito comilão. Um dia ele chegou na cozinha. Observem, Juninho, né, é muito comilão. Um dia ele quem? Juninho, né? Chegou na cozinha pela 20ª vez e disse para a cozinheira: me dá mais um pastel. E a cozinheira: você quem? Juninho. Observe que o pronome você quer de tratamento está retomando Juninho. Se você comer mais um pastel, vai explodir. E ele: então, me dá o pastel e sai de perto. Ele quem? O Juninho. Observem que acertam ele, Juninho, você, Juninho. Então, aqui nós temos, né, alguns pronomes funcionando como elementos de coesão, substituindo o substantivo, tá? Que é uma das funções do pronome. Outra coisa, o pronome pessoal do caso reto, ele é um pronome que todas as vezes que ele aparecer, ele será um pronome substantivo. Você nunca vai encontrar um pronome pessoal do caso reto acompanhando o substantivo. Ele nunca vai funcionar como um pronome adjetivo. Então, todo pronome pessoal do caso reto é pronome substantivo, é elemento de coesão, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós falaremos sobre os pronomes pessoais oblíquos. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Então, fiquem com Deus e até mais.